Salmo 51. Salmo 51 é a confissão de Davi a respeito do seu pecado. Ele vai dizer assim, versículo 1: tenha piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o que era mal, tanto e o que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador, desde meu nascimento, sim, desde a minha concepção. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração, ministras da tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e serei mais alvo que a neve. Faz-me voltar a ouvir júbilo e a alegria, e os ossos que te aguardaram exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito imutável. Não tires de mim, não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar a mim a alegria da tua salvação. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Vou precisar de um copinho de água, gente, por favor. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Está chegando aqui, aleluia. Homem segundo o coração de Deus. E eu falava isso na célula com os homens semana passada. E quando nós ouvimos que Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus, muitas vezes nós criamos na nossa mente o sentimento, a percepção, a expectativa de que Davi foi alguém perfeito, que não havia culpa, que não havia pecado, que não havia falhas, alguém que não se tinha nada a dizer contra Davi. Mas se você conhece um pouquinho de Bíblia, ou até mesmo já assistiu algum filme, alguma série, você vai ver que a vida de Davi foi de um homem comum, como de todos nós, sujeito a paixões como todos nós, e tropeçou em muitas delas ao longo da sua vida. Davi, como nós, também errou, também pecou, também se afastou do propósito, do desejo de Deus para a sua vida, embora sendo um homem segundo o coração de Deus, embora sendo o maior rei de Israel da história, embora sendo o homem mais influente, aquele que restabeleceu a adoração ao Deus vivo e verdadeiro em Israel, foi um homem pecador. E ainda assim chamado segundo o coração de Deus. Muitas vezes quando nós olhamos para essa expressão, homem segundo o coração de Deus, nós já nos colocamos na outra margem. Davi era segundo o coração de Deus, mas eu jamais serei alguém segundo o coração de Deus. Ou jamais eu vou alcançar esse nível, essa perfeição de ser alguém segundo o coração de Deus.
A Bíblia também vai falar de outros homens que também tiveram títulos nobres. Abraão e Moisés foram chamados amigos de Deus. João Batista, que era primo de Jesus, Jesus disse acerca de João Batista: olha, dos nascidos de mulher não houve um homem como ele. Homens que ostentaram, no sentido figurado da palavra, grandes títulos. Já pensou você em ser chamado de amigo de Deus? Já pensou em você ser dito ao seu respeito que nunca houve um homem nascido de mulher como você? Já pensou alguém dizendo a seu respeito que você era alguém tão próximo de Deus, tão amigo de Deus, a ponto de ser reconhecido pelo próprio Filho de Deus? Era algo extraordinário. Só que estes homens, tanto Abraão, quanto Moisés, como Davi, como João Batista, como Lázaro também, amigo de Jesus, eram pessoas comuns. Pessoas como eu e você, sujeitas às mesmas limitações que todos nós temos. E o que faz dessas pessoas, o que fez desses homens extraordinários se tornarem pessoas extraordinárias, ou terem esse reconhecimento da parte de Deus, da parte do próprio Jesus, era as motivações do seu coração. Eram as características que eles carregavam em si. Davi pecou contra Deus. Davi, você sabe a maior façanha de Davi. Falamos muito de Golias, mas talvez depois de Golias é o caso dele pegar a Betseba. Estava lá na varanda, quando deveria estar na guerra, distraído, viu uma mulher bonita, cobiçou, pegou para si, engravidou aquela mulher, depois vai e manda matar o homem, o esposo daquela mulher, e esse é o seu grande pecado. E por causa disso, a espada nunca mais vai se apartar da sua casa. Davi vai ter um contexto familiar bem complicado por causa dos seus erros. E Davi, ele vai chegar a um ponto onde ele vai orar no Salmo 51. E no Salmo 51, nós podemos aqui pegar algumas características. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Não pela sua perfeição, porque ele não era. Não porque ele era um cara extraordinário, embora a palavra fala que ele fosse ruivo e de boa aparência, mas comum. Não porque ele veio de uma família nobre, porque na verdade não era. E pela história, pelo que nós entendemos pela história, Davi ele era tido como até o rejeitado da família. As características que vão fazer de Davi um homem segundo o coração de Deus não são aparentes, não são status sociais, não são coisas que nós, homens, veneramos. Talvez você olhe para o irmão do seu lado, para a direita, para a esquerda, ou para um pastor que você admira, para fulano ou beltrano, e você julga que ele é um homem de Deus pelo carro que ele tem. Você julga que ele é um homem de Deus pela família que ele tem. Você julga que ele é um homem de Deus porque ele fala muito bem, porque ele ora muito bem, porque ele canta muito bem. Então aquele é um homem de Deus. A igreja dele está bombando, o ministério dele é reconhecido nas nações. Estes são parâmetros que nós colocamos. Nós homens olhamos para essas coisas. Nós homens nos impressionamos com o carro, com a roupa, com a marca que está ali na camisa, se é Dudalina ou não. Nós nos impressionamos com essas coisas. Porém, entretanto, todavia, Deus, ele tem um outro parâmetro muito diferente de nós. E é justamente sobre isso que eu quero que nós rapidamente pensemos nessa noite. Davi, ele é chamado homem segundo o coração de Deus, não pela sua perfeição, mas porque na sua imperfeição, no seu pecado, ele tinha capacidade de se apresentar diante de Deus e reconhecer as suas falhas. Davi, ele era um homem humilde diante do Senhor, um homem quebrantado diante do Senhor. E muitas vezes nós, quando nós pecamos, e todos nós pecamos, todos nós erramos, hoje você pecou em algum momento, com certeza, eu também. A primeira reação que nós temos é fugir do Senhor, é se esconder como Adão e Eva, pegando a folha de uma figueira para tapar a nossa nudez. Então, porque eu pequei, porque eu errei, então eu preciso me afastar do Senhor. Então eu preciso me afastar da célula. Então eu não respondo mais o meu líder no WhatsApp. Eu não respondo mais a mensagem do núcleo de célula porque eu estou em pecado. Tem pessoas que são bem engraçadas, né? Quando tá tudo bem e você sabe que a coisa não tá legal, quando a pessoa some do WhatsApp. Ela sempre te responde. O dia que ela tá em falha, ela não te responde. Ela some. Davi, um homem que pecou, que errou, porém,
quando o Senhor o confrontou, Natã vai lá no palácio, na casa de Davi, fala: Davi, eu gosto muito dessa história. Tinha um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, e ele recebeu visita na sua casa e não pegou nenhuma das suas ovelhas para servir ao seu hóspede. Antes pegou daquele homem pobre que só tinha uma ovelha. Foi lá, matou e serviu ao seu convidado. O que deve fazer com esse homem tão indigno, tão imoral, que deixou tudo que tinha para pegar a única coisa que o seu vizinho tinha? Ele fala, Davi responde: esse homem tem que morrer. E aí Natã fala para Davi: olha, você é esse homem. Deixou tudo que tinha e pegou a única ovelhinha do seu vizinho. Um homem que pecou e, ao ser confrontado por Deus, não tem a primeira reação como se desculpar. Um homem que pecou e, quando é confrontado por Deus, a sua primeira reação não foi dizer: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha, não, mas eu fiz isso porque fulano faz aquilo. Não, mas eu também não vou me importar em participar da célula e fazer isso, fazer aquilo, porque fulano de tal não faz e o pastor não fala nada. Porque Beltrano não vai lá na reunião e continua lá fazendo as coisas como sempre. Cuidado, meu querido, porque se você é muito bom em argumento, provavelmente você seja muito difícil em se arrepender. Porque quem é muito bom em argumentar tem dificuldade em reconhecer o erro. Quem é muito bom em colocar: olha, a culpa é do fulano, é do Beltrano, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa da minha infância que foi muito difícil, é porque eu fui rejeitado, é porque eu fui abandonado, é porque isso, por causa daquilo. Dificilmente você vai se arrepender, porque afinal de contas, todo o seu contexto é apenas a conjuntura, a junção de todas as coisas que você viveu e fizeram para você. E a reação que o Senhor espera de nós ao nos confrontar do nosso pecado não é uma justificativa bem pensada. Porque a palavra vai nos dizer que o nosso Deus conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração, Ele perscruta a nossa mente, Ele sabe exatamente. A palavra ainda não me chegou à boca e Ele já conhece. O que nós vamos argumentar diante do Senhor quando Ele nos confronta? Jó, ele vai confrontar o Senhor, ele vai dizer: por que eu estou passando por isso, Deus? E aí Deus começa a espremer Jó. E fala: Jó, quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que criou todas as coisas? Ao ser confrontado, Davi não tem a primeira reação que talvez eu teria, ou que você teria, de justificar. Mas ao ser confrontado por Natã, na sua casa, ele reconhece o seu pecado. E no Salmo 51, ele está fazendo essa declaração. Ele fala: Senhor, eu pequei contra ti. Eu pequei contra o Senhor. Um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, não tem dificuldades em reconhecer os seus erros. Um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, não tem dificuldades em pedir perdão. Uma esposa, segundo o coração de Deus, não tem dificuldade em falar para o seu marido: eu estava errada. Embora seja muito difícil para a mulher. E é mais difícil ainda para o homem. Na verdade, o homem, ele não fala, a mulher não fala assim: eu estava errada. Ela fala: eu só não tinha a razão nessa situação. O homem não fala assim: eu estava errado. Ele fala assim, perdão. O homem não fala para a mulher, né? Você estava certa. Ele fala: eu errei. Porque a gente não tem uma dificuldade de reconhecer que o outro estava certo e que eu estou errado. Quando o homem é segundo o coração de Deus, quando a mulher é segundo o coração de Deus, quando o jovem, o adolescente, ele é segundo o coração de Deus, é fácil reconhecer o erro, é fácil se arrepender, é fácil confessar diante do Senhor. Não que isso não nos cause vergonha, tristeza, não nos cause algum sentimento ruim. É bom que isso aconteça. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós ficamos contritos, nós ficamos envergonhados. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele confessava o seu pecado, porque ele reconhecia a sua natureza pecaminosa. Não ficava dando desculpas. Oh, meu lindo, minha linda, como diz o David. Meu querido, minha querida, como digo eu mesmo. Ao ser confrontado e ao estar errado, aprenda a reconhecer: eu estou errado. Eu falhei com você, eu falhei pela minha atitude, eu falhei pela minha posição, eu falhei. E vou te dizer um pouco mais: na vida cristã, nem sempre você vai ter que reconhecer só quando está errado. Na vida cristã, na caminhada com Cristo, às vezes mesmo tendo razão, o Espírito Santo vai dizer no teu coração: filho, deixa abaixo.
Você está certo, você é a vítima da história, mas você tem que... Tá bom. Jesus, ao ser açoitado, ao ser crucificado, ao ser escarnecido, dizendo: você é o Filho de Deus, desce da cruz. Não ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Silêncio. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus não tem dificuldade em reconhecer as suas falhas. E todos nós falhamos. Falhamos com a esposa falha com o marido, os pais falham com os filhos com os pais. O líder com o liderado, o núcleo de célula é omisso, o líder de célula é omisso. E aí você começa a ficar indignado porque ninguém dá. Meu Deus do céu, que bagunça é essa? Todos nós falhamos. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus tem facilidade em reconhecer o seu pecado. Sabe, meus queridos, muitas vezes nós estamos aqui nos cultos, todos os cultos, todas as reuniões, todas as células, orando, chorando, levantando as nossas mãos, mas quando chega na hora de confessar o nosso pecado, de nos arrepender dos nossos erros, não conseguimos fazer isso. E começamos a viver de aparência, começamos a viver como a sociedade cristã diz que eu tenho que viver. Então eu levanto as minhas mãos, então eu canto canções, então eu faço minhas orações. Mas a própria palavra nos diz acerca de Israel, e se aplica a nós também, que muitas vezes o nosso louvor é como um esterco. Cheira mal diante de Deus. Porque cantamos, oramos, levantamos as mãos, mas não há arrependimento, não há mudança de mente. Arrependimento fala de uma postura, de mudar a postura, de mudar a direção. Eu estava indo por um caminho, então eu errei, então eu me arrependo, eu transformo a minha mente, eu renovo a minha mente pelo entendimento da palavra, então eu tenho que mudar a minha atitude. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque não pecava, mas porque ao pecar se apressava em se arrepender. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus porque ele sabe da sua natureza pecaminosa. Ele diz assim no versículo 4: pequei contra ti somente. E hoje em dia, infelizmente, não é, graças a Deus não é a nossa realidade, mas infelizmente, em muitas outras igrejas, tem se pregado um evangelho onde o homem não é mais pecador, onde o pecado já foi totalmente pago lá na cruz, então não há mais condenação, porque Jesus já pagou o preço. Sim, a obra da cruz, ela é completa, a obra da cruz, ela remiu nossos pecados, todos nós somos cobertos e lavados pelo sangue de Jesus. Sim, é verdade, mas o mesmo Cristo que morreu pendurado numa cruz, ressuscitou ao 3º dia, ele diz aos seus discípulos: ei, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Se há algo a ser negado, é porque ainda existem coisas que nos fazem estar longe de Deus. Um homem segundo o coração de Deus reconhece a sua natureza pecaminosa. Nós somos pecadores, gente. Nós somos imerecedores da graça que temos. Todos nós merecíamos o fogo do inferno pelo pecado. Mas graças a Deus e por seu Filho Jesus, que nos dá a vida, que nos reconciliou com Ele na cruz, e por isso nós podemos ser salvos, nós podemos estar aqui por causa de Cristo naquela cruz, nós podemos hoje sentir a presença de Deus. O que acontece, gente, é que nós outrora éramos todos tortos e pecadores, estávamos todos errantes. E aí viemos para Jesus, conhecemos a Jesus, começamos a participar da célula, estamos nos cultos, e aí nos esquecemos que somos merecedores dessa graça, que somos dependentes dessa graça. E começamos a agir como se não precisássemos mais da graça, como se a cruz não fizesse mais sentido para nós e somente para o novo convertido, somente para aquele que não conhece a Jesus. Então eu não preciso mais da cruz, é só para aquele que não conhece a Jesus. Um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, ele sempre vai se lembrar que ele é pecador, mas que ele tem um Salvador, um advogado diante de Deus, que intercede a nosso favor. Pecador sim, condenado não. Davi se arrependia. Davi confessava, reconhecia a sua situação de pecador. Davi, ele teve um arrependimento genuíno e ele não se conformava com a situação, com o pecado que ele estava vivendo. Ele diz lá no versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Um
Um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, ele não consegue, ele não pode se acostumar com o pecado. Eu disse aqui, repito, todos nós pecamos. Todos nós falhamos uma hora ou outra. Mas o pecado na vida do crente deve ser um acidente. Sem querer, eu fui grosseiro. Sem querer, eu humilhei. Sem querer, aconteceu. Foi um acidente. Mas não mais um ato premeditado ou um ato que faz parte da minha vida. Um hábito que faz parte do meu dia a dia. Davi, ele está reconhecendo o seu pecado, ele está se arrependendo diante de Deus, ele está dizendo: Deus, lava-me do meu pecado. Qual foi a última vez que nós oramos, que você orou, que eu orei dessa forma, dizendo: Deus, lava-me do meu pecado, purifica-me do meu pecado? Salmo 24, o salmista convida o povo a louvar ao Senhor. Ele diz: abram-se os portais, abram-se as portas antigas para que entre o Rei da Glória. E ele continua declarando a grandeza do Senhor. E lá no finalzinho do salmo, ele vai dizer: quem entrará, quem subirá no monte santo do Senhor? Quem entrará no seu tabernáculo? E aí ele responde: aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Sabe qual é a grande questão, meus irmãos? Não é que a palavra perdeu o efeito. Não é que o louvor não faz mais sentido. Você vem ao culto e não sente mais a presença. Você vai na célula e parece que está indo para uma tortura porque perdeu o prazer. A vida com Deus já não tem mais aquele brilho, aquela alegria que tinha. Não é porque a palavra está errada, não é porque Deus está errado, não é porque a igreja está fria. Muitas vezes é porque nós estamos sujos, porque nós estamos imundos. E é uma palavra para esses dias, para a igreja, para o povo de Deus. Jesus disse: aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. E aquele que está sujo, que se suje ainda mais. Nós estamos chegando dias, irmãos, em que precisamos tomar postura, precisamos tomar decisões, precisamos nos posicionar claramente. Ou eu prefiro viver em santidade, ou eu prefiro ser limpo e cada dia mais me limpar ainda mais, ou então eu me abandono e vou viver na sujeira. É isso que está acontecendo nesses dias. É isso que o mundo está caminhando para esses dias. Dias nos quais aquele que é cristão e teme e serve a Deus verdadeiramente tem que sim se posicionar. E aquele que é apenas um crente mais ou menos, ou aquele que é uma pessoa que ela, como nós dizemos, simpatizante da fé, não há mais tempo para simpatizar com a fé. Não há mais tempo para dizer: não, eu não sou tão crente assim. É hora de nós, como Davi, dizer: Senhor, limpa-me do meu pecado. Purifica-me. Um homem segundo o coração de Deus, ele clama e ele busca por santidade. Paulo dizia: eu esmurro meu corpo, eu maltrato a minha carne, tendo o desejo, tendo a vontade de que fazendo isso eu fortaleço o meu espírito. Um homem segundo o coração de Deus, ele não se conforma com o pecado. Um homem segundo o coração de Deus não se conforma com o palavrão. Escapou na conversa: meu Deus, me perdoa, Senhor, me ajuda. Oh, Senhor, eu vi uma coisa que eu não devia. Pai, purifica os meus olhos. Senhor, eu falei que eu não devia. Pai, queima minha língua com o fogo do teu espírito. Oh, meus queridos, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos lave dos nossos pecados. E tem horas, gente, que essa limpeza, ela vai ser feita pelo irmão do seu lado aí, ó. Olha para quem está do seu lado aí. Tem hora que essa pessoa aí que vai pegar no seu pé e falar: irmão, fala assim, irmão, vamos trocar de assunto. Ô, irmão, não tá certo essas coisas aqui, não tá certo, não. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia, porque ele reconhecia a sua natureza pecaminosa e porque ele não se conformava com ela e buscava ser limpo em todo o tempo. Davi era um homem segundo o coração. Salmo 51, versículo 10, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Um coração puro, gente.
Um coração puro. Lavar as mãos na inocência. Lavar o coração na palavra. É tão bom quando você começa a experimentar um pouco dessa inocência, dessa santidade que a palavra, que o Espírito Santo gera em você, que você, às vezes, a galera faz umas brincadeiras que você não entende. Todo mundo ri da piada, mas você não entendeu, porque você já está ficando limpo pela palavra. Aí a galera começa a falar assim, nossa, mas você antigamente era mais animado, era mais divertido, participava das brincadeiras. Ser limpo pela palavra, ser santificado pelo Espírito. O Senhor nos chamou para a santificação. E seremos aperfeiçoados no dia do Senhor. Quem morrer primeiro e for salvo, aleluia. Quem estiver vivo naquele dia, a palavra diz que no som da trombeta, os mortos ressuscitarão. E depois nós, os vivos, seremos então arrebatados com Ele nos ares. E então seremos transformados e seremos como Ele é. Um coração puro, santidade. Um espírito inabalável. Olha que Davi está orando, um espírito inabalável. A igreja tem confusão? Tem, gente. A igreja tem fofoca? Tem, gente. A igreja tem o povo que não é povo, que é só populacho? Tem, gente. Que é o povo que caminha com a gente, está na célula, está no culto, mas não entendeu nada. Ele só vai porque tem que ir, ele está na efeito manada ainda. Ele vem aos cultos, mas ele não entende muito bem. Está tudo bem, seja bem-vindo, fica aí. Ele vai na célula, não entende nada, mas continua indo, não tem problema. Ele lê a Bíblia, não entende uma palavra, mas continua lendo, glória a Deus, continua lá. E às vezes essas pessoas que ainda elas estão com a gente, mas ainda não fazem parte desse povo, ainda não entenderam o propósito, algumas vezes acabam, nos enredando, nos levando a algumas situações que acabam roubando a nossa fé. Davi está orando dizendo, Pai, me dá um espírito inabalável, um espírito que não se mova por qualquer situação, que não se mova por qualquer questão. Uma pessoa segundo o coração de Deus, ela busca ter um coração puro e um espírito inabalável. Você viu o que aconteceu lá na igreja? Não vi? Ou até vi, verdade, né? Triste, né? O irmão caiu, o pastor, o líder, aconteceu isso, aconteceu aquilo, verdade. Acontece, irmãos. Mas nós permanecemos um espírito inabalável. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, e ele vai dizer, lá no versículo 11, ele diz, olha, não retires de mim a tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Você tem saudade do Espírito Santo? Você consegue estar em casa assim, do nada, o Espírito Santo te visitar assim? Já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência muito louca. Você está em casa, no sofá, lavando a louça, sei lá, de repente você começa a chorar do nada. De repente você dá uma vontade de orar. Eu estou dirigindo, às vezes começo a orar em línguas. Esse tempo atrás eu ia pregar, e aí quando eu vou pregar é sempre uma loucura, porque a minha mente é mais rápida do que eu acompanho, e aí às vezes eu preciso de um tempo, e a Michelle estava em casa, e aí minha cunhada, minha sogra, não sei o que, vamos no mercado, a Michelle não queria ir, falei, Michelle, vai pro mercado com elas, que eu precisava ficar sozinho. E aí ela saiu, eu coloquei um louvor ali, e o Espírito Santo falando. Davi está falando, olha, não tires de mim a tua presença, não tires de mim o teu espírito. Oh, meus irmãos, se nós entendermos como é precioso a presença de Deus, como é precioso isso que nós experimentamos aqui no louvor, isso que nós experimentamos lá na célula, na oração, na sua casa, no seu momento de a sós com Deus, como é precioso. Nós gostamos de tocar, de cantar, e tem uns arranjos muito loucos, e cada um faz uma coisa louca, e eu gosto do vocal, tal, mas tudo isso é importante, mas não é tudo. Mais importante é a presença de Deus. Você veio no culto domingo? Quem veio no culto domingo aí? Glória a Deus. Você que não veio, depois conversa com o teu líder. O pastor Patrício pregou domingo, né? E eu conversando com o Marco, com a Michelle, com o pessoal, nossa, que legal, né? Você vê assim, Deus falando, é diferente.
Né? O pastor Patrício sempre prega, enfim, mas tem umas pregações dele que mexem com a gente, assim, comigo principalmente. E domingo ele pregando ali, que legal. A presença de Deus. A gente pode cantar qualquer hino, gente, qualquer música. Pode ser qualquer pregador. Se a presença de Deus estiver no ambiente, é diferente. Davi é um homem segundo o coração de Deus porque ele não conseguia viver sem a presença de Deus. E quantas coisas nós fazemos sem a presença de Deus? Assinamos contrato, namoramos, casamos, compramos, vendemos, vamos, voltamos, tudo sem a presença de Deus. Tudo sem a presença de Deus. Não perguntamos a Deus: Senhor, quer que eu entre nesse negócio? Senhor, é para eu fazer tal coisa? Senhor, é para eu não fazer tal coisa? Me ajuda aí, Deus, porque eu não sei tomar as decisões certas, não. É a presença de Deus. Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança, segundo o coração de Deus, ele é apaixonado pela presença de Deus, porque nada substitui a presença de Deus. E para encerrar, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo passando ali pelo tratamento de choque que Deus colocou sobre a vida dele, na sua oração no Salmo 51, ele vai terminar no versículo 13 e no 15, dizendo: Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. E ele continua: então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança, uma igreja, segundo o coração de Deus, jamais se esquece do propósito. Jamais se esquece da missão. A minha missão não tem nada a ver em cantar. A minha missão, embora eu goste muito, não tem nada a ver ou pouco a ver com eu pregar. A sua missão tem pouco a ver com o seu dom, com a sua habilidade. Embora essas atividades nos deem prazer. Eu tenho prazer cantando, eu tenho prazer pregando. Me sinto realizado fazendo isso. Mas o objetivo final não é esse. O objetivo final é para que através desta habilidade, é para que através deste dom que Deus te deu, é para que através da habilidade que Deus te deu, a missão aconteça. O ID aconteça. Aí você diz: Michel, eu não canto, eu não prego, eu não toco, eu não danço. Mas sabe recepcionar bem. Abre a sua casa com alegria. É um bom anfitrião. Michel, eu não sei levar o estudo, mas sabe organizar a agenda como ninguém. Prepara o ambiente, coloca o louvor, faz a recepção. Michel, eu não sei fazer nada disso, mas eu sei orar. Ora! Um homem, uma mulher, uma igreja segundo o coração de Deus, ela sempre vai estar alinhada com o propósito. Conto com Deus está chegando, gente. Por quê? Porque não tem nada para fazer. Aí vamos lá, né? Jejuar 20 dias. Se abster das delícias dessa terra, do chocolate, do café. Não tem nada para fazer, gente. Vamos lá, vamos tirar. Um fica sem fazer barba 20 dias. O outro fica de chinelo 20 dias. Teve ano que fiquei de chinelo 20 dias. Teve casamento, teve velório, teve pregação, eu tô de chinelo. Porque nós não tinha nada para fazer, não, gente. É porque nós temos um propósito, porque é a missão. Aí o líder fica louco, vamos fazer um retiro, vamos fazer não sei o quê. Por quê? Porque o líder é louco da cabeça? Às vezes, é um pouco de loucura. Mas é porque nós entendemos o propósito, a missão. Um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, ele continua muitas vezes pela missão. Ninguém me reconheceu, mas eu estou focado na missão. Ah, mas disseram isso, aquilo. Ah, você gosta de se aparecer. Deixa que diga, eu sei a missão. Ah, mas não vão te apoiar nessa coisa, não dá nada, eu faço sozinho. Na segunda eles vêm juntos. Eu sei a missão. Um homem, uma mulher, uma igreja segundo o coração de Deus, gente. Não se preocupa se fulano, se beltrano, se a igreja da esquina, se é de trás, se é lá de cima, se é lá da BR, como que tá lá. Não. É importante que todos estejam bem, mas nós sabemos a nossa missão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não pela sua perfeição, mas sim pela sua capacidade de se ajustar, sua capacidade de perceber que estava longe do propósito de Deus, do plano de Deus para a sua vida, se arrepender e se ajustar novamente ao propósito. Tem horas que a gente sai da forma, gente.
É fato. Tem hora que a gente tá meio Pedro, né? Tem hora que a gente tá meio Sansão. Vou matar todo mundo. Tem hora que a gente tá meio fora da curva. Acontece, não se preocupe. Mas quando isso acontecer, lembre da missão. Lembre que o nosso objetivo, o objetivo de Deus para nossas vidas é que sejamos segundo o seu coração. E aí nós voltamos. Quem aqui nunca disse, eu não vou fazer mais nada, eu não quero mais o ministério, eu vou trocar de igreja, eu não quero mais saber de nada, esse é o meu ano sabático. Então, Rodrigo, se você quiser ajuda, eu tô aí, né? A gente sai da forma, gente. A gente sai, é normal. Mas daí vem o Espírito Santo de Deus. Você pecou, cara. Volta, se arrepende. Você não consegue nada sem mim. Eu vou levar o estudo como eu quero. Fala. A galera é até abençoada porque a palavra cumpre o seu propósito, mas você sente um vazio que fez na tua força. Volta a dependência da palavra, da presença. Agora eu já pensei assim, eu tô falando de mim mesmo. Agora eu vou produzir o meu ministério. Vou fazer os convites, vou distribuir aos meus amigos para que eles me chamem para pregar nas suas igrejas. E a gente tenta fazer no nosso braço? Não, dá certo. Um homem segundo o coração de Deus, uma igreja segundo o coração de Deus, ela sabe, ela reconhece quando está distante, se arrepende e volta. Perdi a missão, Senhor, volta. Perdi o amor, volta. Perdi a intensidade, volta. Perdi o desejo, volta. Um Deus que faz novas todas as coisas não pode renovar a tua fé, não pode renovar o teu coração, não pode renovar a tua família, o teu casamento, não pode renovar. O Deus que faz novas todas as coisas. Eis que estou fazendo coisas novas. Não, mas é só para o fulano. Na minha vida, não. Volte. Que nós, como igreja, voltemos a ter o desejo e a vontade de ser segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, por favor.